Olá pessoal, preparamos um programa cheio de novidades para você. Queijos não são todos iguais. Aprenda a identificar cada tipo na nossa reportagem de hoje. Período chuvoso, época de serpentes. Veja como prevenir acidentes envolvendo animais e humanos. Conhecida também como Mata Branca, a Caatinga finaliza hoje nossa série sobre biomas mineiros. Não sai daí, estamos repletos de atrações e novidades. O De Olho nos Bichos está só começando. Quando você vai ao mercado e vê aquela grande variedade de queijos, é difícil saber qual escolher, não é mesmo? Talvez você não saiba, mas os queijos são produzidos de formas variadas. Veja agora tudo sobre o derivado do leite mais apreciado em Minas Gerais. A reportagem é de Lorena Mendonça. Os queijos são importantes aliados na manutenção de uma dieta saudável e equilibrada. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, o tipo mussarela, o Minas Frescal, o prato e o requeijão são os mais consumidos no Brasil. Hoje os conselhos de nutrição, quase que do mundo inteiro, com pequenas variações, têm recomendado em torno de 3 porções diárias de lácteos por dia. Então, por lácteos, nós vamos entender o grupo dos iogurtes, queijos e os leites fluidos. Para mostrar passo a passo como são fabricados os queijos, nossa equipe foi a um laboratório de produção da Escola de Veterinária da UFMG e acompanhou a transformação do leite em queijo Minas Frescal. O processo basicamente foi a padronização do teor de gordura do leite cru, onde esse leite foi padronizado para 3% de gordura. Logo após, o leite foi pasteurizado. Pasteurização nada mais é que o aquecimento do leite. Feito então a pasteurização, nós resfriamos esse leite, aí a temperatura chega aproximadamente em torno de 38 graus, momento em que adicionamos o fermento. O fermento é um conjunto de bactérias, um grupo de bactérias, que vai fazer com que esse leite sofra uma leve acidificação e além de também proporcionar um sabor diferente ao queijo. Logo após, então, nós adicionamos cloreto de cálcio, que é um ingrediente utilizado para repor o cálcio que se perde no leite durante a pasteurização, tá? Senão nós não conseguimos ter uma textura adequada do queijo. E, finalmente, na etapa final de adição de ingredientes, nesse início, a adição de coalho. Depois começa o processo de agitação, onde o soro do leite se separa do produto. Nós vamos separar o soro. Esse soro, então, ele é separado da massa. E aí a massa é informada, colocada em formas, tá certo? De forma tal que aí faça a saída final do soro, a dessoragem final. Quando a gente vem ao supermercado e vê tantos tipos de queijos diferentes, como gorgonzola, roquefort, gruyère, fica difícil saber qual é qual, não é mesmo? Para ajudar nessa tarefa difícil, trouxemos uma especialista em laticínio para ajudar a gente. Bom, esses são os chamados queijos finos, né? Que tem... todos eles são produzidos à base de leite, né? São os chamados laticínios. Esses aqui, que são, por exemplo, esse é o gruyère, ele tem esses buraquinhos, as chamadas olhaduras, que são provocadas pela produção de gás das bactérias que são inseridas durante o processamento. Já, por exemplo, o queijo gorgonzola, ele tem essa presença de uns veios ou então furinhos verdes ou azuis, que é decorrente da inserção de alguns micro-organismos, no caso é um fungo, que se reproduz dessa forma. Por isso, ele apresenta essa coloração, é a coloração normal, ele é saudável, ele pode ser consumido tranquilamente. A diferença do gorgonzola para o roquefort é basicamente a origem, o leite utilizado. No gorgonzola é utilizado o leite de vaca, no roquefort é utilizado o leite de ovelha. Porém, o micro-organismo é o mesmo fungo. Eu vou pegar o brie, que é um queijo muito comum. Ele é amarelinho por dentro, como nós podemos ver aqui. Ele é macio, é um queijo bem úmido. E por fora ele tem uma penugem, realmente é decorrente da inserção também de um fungo. Bianca explica ainda um erro muito comum entre as pessoas: acreditar que a cor do queijo é capaz de identificar o teor de gordura. Quanto mais branco, mais light ele seria. Muitas vezes
os queijos frescos, eles têm a cor mais branquinha do que os queijos mais secos, o que não faz deles um queijo light. Muitas vezes o queijo pode ter sido, como por exemplo o queijo cottage, ele pode ser adicionado de creme de leite, o que faz dele muitas vezes mais gordo. Um queijo Minas Frescal, ele muitas vezes tem o mesmo teor de gordura do que uma mussarela, que é amarela. Isso não pode ser usado como parâmetro, e sim o rótulo, a tabela nutricional. A gente dá uma pequena pausa, mas já voltamos, não saia daí. Você já ouviu falar em mata branca? O termo técnico é caatinga e ela é o tema da última matéria sobre os biomas mineiros aqui no De Olho nos Bichos. Cactos, árvores contorcidas, clima semiárido. Essas são características da caatinga. Segundo dados do IBGE, ela ocupa aproximadamente 10% de todo o território nacional e é encontrada principalmente nos estados do Nordeste do Brasil e ao norte de Minas Gerais, onde ganha o nome de mata seca. Pesquisas recentes têm indicado uma altíssima diversidade de formas de vida, na verdade, não apenas de plantas, mas também de animais, pequenos animais como insetos, como aracnídeos e também como micro-organismos, esses responsáveis por grandes interações de importância, né, para os outros elos tróficos. A vegetação da caatinga é caracterizada por folhas reduzidas, transformadas em espinhos, que permitem uma menor perda de água. Além disso, ela também possui um sistema de raízes bem desenvolvido, profundo e às vezes com a presença de folhas urticantes. Os animais deste bioma também possuem adaptações específicas para este clima. No caso dos animais, logicamente, para poder sobreviver a esse ambiente adverso, é se esconder, né, do sol. Então, uma vida talvez noturna, né, um corpo pequeno também. Então, há inúmeras adaptações, né, que evoluíram nos últimos milhões de anos, tendo em função aquelas condições áridas, né, do ambiente. Apesar de ainda pouco estudada, a fauna da caatinga possui grandes riquezas e sofre com espécies ameaçadas de extinção, como a ararinha azul. Uma espécie típica, mas na verdade não tão distribuída, mas simplesmente emblemática por causa do risco de extinção, é a ararinha azul, né, da caatinga. E também se tem alguns roedores pequenos, mas importantes, como mocós, que existem principalmente nessas regiões mais pedregosas. Com grandes riquezas e tantos organismos adaptados, a caatinga se destaca no cenário nacional e internacional. Nós temos ali uma condição completamente adversa, então só de estar ali sobrevivendo aquelas condições com suas adaptações moldadas por milhões de anos de evolução já é um aspecto muito interessante, que não é computado quando nós falamos só em diversidade ou em endemismo da flora ou fauna. Com a chegada da época de reprodução de cobras peçonhentas, como a cascavel e a jararaca, é necessário tomar cuidados especiais para evitar que aconteçam acidentes. A veterinária considera 2 gêneros de serpentes peçonhentas, ou seja, as que são mais venenosas. A cascavel, que é muito conhecida por apresentar um chocalho na cauda, e as jararacas, que são conhecidas por possuírem uma grande variedade de tamanhos e coloração. Nessa época de calor e chuva, essas serpentes saem para acasalar e é aí que está o perigo, principalmente para os animais de produção. Então, por isso que é necessário que o produtor rural ele tenha alguns cuidados para que esses acidentes diminuam ou até não ocorram, como, por exemplo, a retirada de lixo das propriedades, o cuidado com o armazenamento adequado de grãos, por causa dos roedores que vão atrair as serpentes, que são, né, os roedores são alimentos dessas serpentes e que vão então proporcionar um número maior desses acidentes. No campo, o risco de um animal sofrer o ataque de uma serpente é maior.
No caso de um acidente, fique atento às orientações. Então, é sempre procurar um médico veterinário, não ficar movimentando esse animal, né? Deixar o animal que a gente chama em repouso, em estação, parado. Ele deva receber, então, o soro antiofídico, além de uma terapia complementar, como hidratação, diuréticos para evitar a lesão renal, porque às vezes são animais muito caros numa propriedade que merecem realmente um tratamento auxiliar ali para a sobrevida dele. As serpentes oferecem riscos também às pessoas. O número de acidentes pode chegar a 20 mil por ano no Brasil, segundo a médica veterinária. Se a vítima não for tratada a tempo, o veneno pode até matar. O soro antiofídico, ele é o único remédio eficaz contra esse tipo de acidente. Então, as pessoas têm até que evitar esses tratamentos caseiros, com emplastos, café, cachaça, tanto nas pessoas como nos animais. O De Olho nos Bichos chegou ao fim, mas você ainda pode assistir a gente pelo site ufmg.br/tv. Um grande abraço e até a próxima!